Para começar, o Irã agradeceu ao apoio recebido pelo governo Lula após os bombardeios que resultaram na morte do ditador Ali Khamenei. Em nota que foi divulgada pelo Itamaraty no mesmo dia, as ações, o Brasil condenou os ataques dos Estados Unidos e de Israel, pedindo que os países resolvessem esse conflito por vias diplomáticas. A diplomacia brasileira disse ainda que pediu para que todas as partes respeitem o direito internacional. O embaixador do Irã no Brasil afirmou que a ação do governo Lula é valorosa para o país. Vou chamar os nossos comentaristas. O Roberto Mota está ao vivo, lá no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Reforçando que foi um fim de semana de uma intensa cobertura aqui na Jovem Pan News, após a ação conjunta dos Estados Unidos e de Israel. E, claro, depois do revide também do Irã. A gente trouxe todos os detalhes, todas as informações aqui na programação da Jovem Pan. E aí, eu queria questioná-lo a respeito da manifestação do governo brasileiro, a maneira como a diplomacia se colocou, e aí teve essa resposta, esse agradecimento do embaixador iraniano aqui no Brasil. Você, Mota, quais são os aspectos dessas declarações, o apoio manifestado pelo governo brasileiro, essa resposta do Irã, enfim, quais aspectos lhe chamaram a atenção? Dificilmente existe uma coisa pior do que receber um elogio. Bom, a gente está com um problema na comunicação com o Roberto Mota. Daqui a pouco a gente vai refazer o contato com ele, mas eu quero só destacar para a nossa audiência que a nossa equipe de jornalismo segue, inclusive, monitorando as manifestações das autoridades internacionais. Marco Rubio, secretário de Estado, fez um pronunciamento há pouco, daqui a pouco a gente repercute com os nossos comentaristas, mas há várias informações a serem trazidas e destacadas aqui na programação, em relação ao conflito, mas também de que maneira isso acaba se conectando aos demais países, né? O que uma declaração, uma nota, uma manifestação tem a ver com esse momento atual, com o líder do país. Se for Lula, o Brasil adota uma postura. Se fosse um outro líder, talvez fosse uma outra manifestação. Enfim, exercícios que nós devemos fazer neste momento. Daqui a pouco, então, o Mota traz a sua reflexão, sua análise. O Bruno Musa está com a gente também. Bruno, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Um fim de semana de uma cobertura desse conflito no Oriente Médio, o ataque, as ações israelenses em conjunto com os Estados Unidos e o revide do Irã, atacando inclusive vários países, sob o argumento de que esses países estariam alinhados com os Estados Unidos. Mas eu queria que você trouxesse um pouco da sua percepção da manifestação da diplomacia brasileira e desse agradecimento feito pelo Irã. Bem-vindo, Musa. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila, todos que nos ouvem. Pois primeiro ponto a ser comentado, no meu entender, é que ninguém gosta de guerra, ou não somos a favor dela, mas talvez a gente precise entender o mundo de fato como ele é. Vale muito a pena entender um pouco dos dois lados. Ou seja, o Irã é uma ditadura autoritária, sanguinária, através da Revolução Islâmica de 1979. Esse fato começou, a gente poderia puxar ali até o começo dos anos 50, enquanto o presidente americano Truman, depois o Eisenhower, que tinha algum tipo de relação ali com a região, ainda eram próximos, inclusive o momento da história em que Israel era próximo de Irã. Enfim, é super interessante entender um pouco da história, porque nos traz a esse momento que nós vivemos hoje, depois da Revolução de 79, uma ditadura completamente sanguinária. Vimos muitos iranianos sendo assassinados pelo regime nos últimos meses, depois que a população começou a sair às ruas e se revoltando contra o que é aquele regime realmente completamente autoritário e censurador das vontades e das liberdades individuais. E uma bomba atômica na mão de um regime desse é altamente perigoso, não apenas para a região, mas para o mundo como um todo. Teherã em nenhum momento se mostrou disposto a não construir a bomba, não enriquecer o urânio numa capacidade, num montante que fosse suficiente para o uso de armamento bélico. Não sabemos, de fato, eles dizem que não usariam, mas
Quem confia num regime tão autoritário e brutal como aquele? Pois é importante entendermos todo esse conceito no mundo como um todo. De fato, em guerras acontecem coisas muito tristes, pessoas inocentes, civis morrem, mas a gente precisa começar a encarar o mundo como de fato ele é, porque nos últimos anos nós vivemos uma relativa paz, digamos, nos últimos 4, 5, 6 décadas, onde havia, digamos, uma paz mais ou menos razoável no relação no mundo, que muitos passaram a acreditar que o direito internacional ele simplesmente existe e é algo soberano. A verdade é que desde os nossos primórdios, os estados cresceram e nasceram através de ou invadir o território dos outros para crescer, ou até mesmo para extrair riquezas. Veja, por exemplo, os godos na Espanha, os espanhóis, portugueses, holandeses aqui na América. Nós vemos regiões no mundo hoje. O Putin, por exemplo, quando invadiu a Ucrânia em 2014, invadiu agora. A Argentina com a Inglaterra, com as Ilhas Malvinas. Enfim, são vários setores que a gente pode colocar no mundo como um todo. Então, é extremamente importante que o Irã, com esse regime autoritário do Ayatollah Khamenei, que agora foi morto, não tivesse arma nuclear. O mundo todo respira um pouco mais aliviado com relação a isso. Mas a gente precisa entender, de novo, que esse conceito de últimas décadas de paz, ela simplesmente foi um recorte muito pequeno na história. O mundo sempre foi dessa maneira. O mais forte acaba impondo a sua vontade, até mesmo por proteção, muitas vezes pelo lado econômico e outra por proteção como um todo. E nós estamos vendo agora um rearranjo dentro da geopolítica mundial, que, no meu entender, a forma como o mundo passou a ser desenhado pós-Bretton Woods, ali depois da Segunda Guerra Mundial, ele acabou. E nós voltamos a ter a imposição das durezas, ou seja, o rearranjo geopolítico, da ordem econômica e política sendo determinada por algumas nações mais fortes, e isso é o normal da história do mundo, da história milenar. Não nos acostumemos com o que aconteceu em poucos anos atrás. Então, o mundo está em completa mudança. Agora, digo tudo isso para dizer, o Brasil, quando um país ocidental ataca um país autoritário, um regime autoritário, como foi, por exemplo, Venezuela, Cuba, que está agonizando, como foi agora com o Irã, nós vemos que o Brasil se coloca do lado deles. Quando esses autoritários invadem, como Putin invadiu a Ucrânia, aí o Itamaraty fala, prefiro não me meter. Ou seja, há sempre um posicionamento do lado errado da história do governo Lula. Chama o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também ficou atento, acompanhando o noticiário no fim de semana, a ação israelense e norte-americana, o revide do Irã e as várias manifestações dos países. Em destaque também a manifestação do governo do Brasil e a resposta feita pelo Irã, Dávila. Enfim, um combo do que aconteceu nesse fim de semana com o desfecho dessa manifestação aqui do Brasil. Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Musa, boa noite, Roberto Mota, e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, nós temos de olhar o que aconteceu e esta manifestação lamentável do governo brasileiro revela um governo absolutamente insensível e incompatível com a tradição da diplomacia brasileira, de defender democracias. O regime do Irã é um regime totalitário, ditatorial, que financia o terrorismo. Quantos milhares de vidas foram perdidas por causa do financiamento de organizações terroristas por meio do Irã, como o Hezbollah e o Hamas. Por outro lado, temos um regime teocrático que mata o seu próprio povo, como mostrou há 2 semanas atrás, mais de 3.000 pessoas, manifestantes, foram mortos pelo próprio regime. E por último, Caniato, o que esperar de uma ditadura que financia o terrorismo e mata seus próprios cidadãos, que não consegue ter um único aliado na região? O Irã conseguiu espantar todos os aliados do Golfo. Ou seja, está completamente isolado e ganha apoio de nações irrelevantes, como é o caso do Brasil nesse episódio. Então mostra hoje uma nação que desestabilizou o Oriente Médio, matou os seus próprios cidadãos, financiou o terrorista e, além de tudo,
vem deliberadamente tentando desenvolver a bomba atômica há muito tempo e está prestes a acontecer. Imagine o que é um regime deste autoritário, financiador do terrorista, possuir bomba atômica. É um absurdo total. Então a ação americana está correta. Aliás, Donald Trump deixou muito claro, Caniato, os 3 objetivos da ação militar. Primeiro é acabar com essas instalações nucleares do Irã. Segundo é acabar com a capacidade de fabricar mísseis para poder, evidentemente, soltar a bomba atômica. E terceiro é uma mudança no regime político. 2 objetivos deverão ser conquistados nas próximas semanas: a destruição completa do arsenal nuclear e a destruição também da capacidade de se fabricar mísseis no Irã. E agora, a mudança de regime, Donald Trump deixou claríssimo que vai apenas estimular o povo iraniano a assumir as rédeas, que ele não vai colocar soldados americanos para fazer mudança de regime no Irã. Este último objetivo depende da população iraniana. Terceiro dia de conflito no Oriente Médio, há uma projeção por parte dos americanos de que os ataques possam durar algo em torno de 4 a 5 semanas. Agora sim, nós refizemos o contato com o Mota, tivemos um probleminha na abertura. Você, Mota, queria pedir também sua reflexão a partir do que aconteceu nesse fim de semana, as ações israelenses e norte-americanas no Irã, o revide iraniano em vários países e essa manifestação do governo brasileiro. O governo brasileiro segue cada vez mais isolado, apoiando um governo ditatorial assassino que tortura e massacra o seu próprio povo. Só na última onda de manifestações, os ayatolás mataram 30 mil pessoas. E essa é uma estimativa por baixo. Há quem diga que foi muito mais. O governo federal se coloca em uma posição sem qualquer vantagem geopolítica e sem nenhuma sustentação moral. É difícil entender por que o governo do PT faz isso. O que ele ganha? Especialmente quando está previsto o encontro com Donald Trump para breve. Vocês já imaginaram como isso vai acontecer? O Irã já atacou todos os países do Golfo Persa, que já avisaram que vão retaliar. O Washington Post disse que Trump só decidiu atacar o Irã depois de reiterados pedidos do príncipe herdeiro da Arábia Saudita. É um absurdo que alguém ainda escute o que os assassinos iranianos têm a dizer. Mas é isso mesmo que o governo brasileiro está fazendo. Depois que a Venezuela caiu, sobraram Irã, Cuba e Nicarágua como aliados preferenciais do atual governo brasileiro. E pelos rumores, Cuba provavelmente não vai permanecer aliado por muito tempo. Mas é um aspecto interessante. Como eu fiz a cobertura no fim de semana, eu conversei com vários professores de relações internacionais, enfim, analistas, figuras que acompanham esse dia a dia. Musa, vocês, ou uma boa parte dos analistas internacionais, entendem que o governo brasileiro, principalmente quando a gente olha para essa atual administração, o governo brasileiro já ficou do lado errado várias vezes, né? Acabando passando pano para regimes ditatoriais. Pois bem, isso colocado, há uma boa parcela dos analistas internacionais ou dos professores de relações internacionais que até compreendem, chegam até a elogiar o posicionamento do governo brasileiro, entendendo que trata-se de um posicionamento protocolar, que o Brasil não deve tomar partido. Esse tipo de independência, historicamente, é o posicionamento que se espera do Brasil. E aí? Essa é a beleza da liberdade de expressão, né, Caniato? Aquele que a gente defende que, mesmo aquilo que a gente considera um absurdo, ele tem o direito de defender o posicionamento dele. A questão é que determinados pontos, no meu entender, eles não são subjetivos, eles são objetivos. Muitas coisas que são relativizadas, elas não devem ser relativizadas. Veja, quantas pessoas foram assassinadas durante esse regime? Nos últimos tempos, como o Mota muito bem colocou, são mais de 30 mil pessoas.
pelo menos, e ao longo dos últimos anos, desde pelo menos a Revolução Islâmica de 1979. Quantas pessoas tiveram que fugir do regime? Quantas mulheres, que eles adoram defender sempre, dizendo que a direita não defende as mulheres, quantas delas, por não usarem burca, ou foram, ou apanharam, ou foram presas, enfim, quantas delas? Isso é algum tipo de liberdade que se defende? Então, determinados pontos não devem ser relativizados. Eles são uma ditadura sanguinária. Ponto final, isso não se conversa. E quando nós falamos isso, parece que eles olham apenas o lado de quem sofreu o ataque. Ou seja, quem atacou os Estados Unidos, porque eles não gostam do posicionamento dos Estados Unidos, dizem que são yankees, imperialistas, capitalistas, etc. Esses países que eles chamam de opressores e sempre os oprimidos, na menção que eu gosto muito sempre, que o Mota traz, de Karl Marx. E é justamente isso, um mundo de Karl Marx que nunca viu a tal da revolução do proletariado, mas eles continuam falando na relação de opressão e oprimido. De fato, será que o povo iraniano, civil comum, que quer simplesmente tocar a sua vida, eles não são oprimidos por décadas por um regime totalmente autoritário? Isso esses analistas costumam deixar de lado. Mas a grande maioria, Caniato, assim como eu conheci na Venezuela, que eu estive 3 vezes, em Cuba, que eu estive 2 vezes, em El Salvador, que eu fui conhecer lá a prisão do Bukele, pouquíssimos têm a disponibilidade, a vontade de ir lá, colocar o pé lá dentro para, de fato, conhecer quais são as demandas de grande parte da população. Claro que, muitas vezes, você defender o posicionamento de uma pequena minoria faz mais barulho. Mas será que num país de mais de 90 milhões de habitantes como o Irã, será que, de fato, a representação de uma ampla maioria é que eles defendiam esse regime altamente ditatorial? Eu duvido. Então, eu convido que cada um vá visitar aqueles países para que eles falem e aí sim, com mais conhecimento, possam defender o que a grande maioria da população defende. Você, Dávila, qual é a reflexão que a gente precisa fazer a partir do momento em que há também elogios ou figuras acabam enaltecendo a postura adotada pela nossa diplomacia? Vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou um pouco dessa postura do governo brasileiro, dizendo que o Brasil sempre foi um país promotor da paz. E há esse entendimento de algumas figuras do governo que o Brasil poderia ser, em vários momentos, uma figura central para mediar conflitos, enfim, sempre apostando no diálogo, na manutenção das relações diplomáticas. Enfim, falta muitas vezes o Brasil tomar uma posição, tomar lado, ficar do lado de alguém? No passado, o Brasil poderia fazer essa mediação com a independência porque a diplomacia brasileira era política de Estado e não uma política militante, partidária e ideológica, como é no caso do PT. Por isso, não está em jogo aqui o que é interesse nacional ou da comunidade internacional. O interesse principal da comunidade internacional é, sim, restabelecer a paz no Oriente Médio, mas desmobilizar um regime ditatorial, tirânico, que criou enorme instabilidade política na região. Aliás, foi o Irã que perseguiu a bomba atômica e criou o maior desequilíbrio militar na região. Foi o Irã que desestabilizou o regime, não só de vários países, por meio do financiamento de organizações terroristas. Foi o Irã que lutou uma guerra de 8 anos contra o Iraque. Ou seja, o grande desestabilizador do Oriente Médio é o Irã. É o Irã, essa teocracia do Irã. E hoje, certamente, esse regime não conta com o apoio de mais de 15, 20% da população iraniana. A maioria dos iranianos querem uma mudança de regime. Agora, quando tentam fazer, foram massacrados pelo próprio regime. Então, Caniato, para restabelecer a paz no Oriente Médio, é preciso que o Irã mude de regime, volte a ter um regime que possa contribuir, colaborar e cooperar com outros países. Você nunca viu uma unanimidade no Oriente Médio contra o Irã como acontece agora. E, aliás, os ataques do Irã nesses países só aumentam essa animosidade. E o grande perigo, Caniato, não tendo o Oriente Médio pacífico, inclusive com um Irã que participa das relações internacionais, é deixar um vácuo de poder que pode ser ocupado por outra potência, por exemplo, como a Turquia.
Então, é preciso o Brasil, se o Brasil tivesse uma diplomacia de Estado, estaria sim, não criticando o ataque, mas trabalhando para tentar restabelecer o diálogo entre esses países. Mas enquanto essa teocracia estiver no poder, não tem diálogo, só tem a linguagem da força. Afinal de contas, né, Candidato, você lembra a frase famosa do Clausewitz? A guerra são os meios diplomáticos por meio violento. Pois é, inclusive, quero só destacar que várias pessoas da nossa audiência acabam listando eventos ou episódios em que o presidente brasileiro, o atual presidente brasileiro, em outras administrações, manteve algum contato mais próximo com figuras, com lideranças que passam longe de serem consideradas lideranças democráticas, né? E aí a gente poderia fazer uma lista de alguns, né, Mota? Lideranças do Irã, quem não se lembra de Muammar Gaddafi, né, Mota? Poderíamos trazer também aquelas lideranças da América Latina, Maduro, Chávez, os irmãos Castro em Cuba, também o companheiro Ortega e por aí vai. E aí eu queria só que você se aprofundasse naquilo que você até chegou a mencionar, Mota, a reunião, o encontro com Donald Trump. Me parece que esse tipo de manifestação ou reavivar essas situações se torna uma reunião que vai ser o puro anticlímax, não? A gente não sabe qual é o peso, a importância desse assunto nessa reunião. Tá? Agora, se fosse qualquer um de nós indo para uma reunião com Donald Trump, a última coisa que você faria num momento como esse seria um apoio explícito ao Irã. É difícil encontrar qual é a motivação. Provavelmente a razão para esse apoio está fora do nosso conhecimento. Mas ela não faz sentido nenhum do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista moral. O investimento que os Estados Unidos fizeram nessa ação contra o Irã é gigantesco. Essa ação completa aquela ação de alguns meses atrás, quando os sistemas de produção de armas nucleares de enriquecimento de urânio do Irã foram destruídos. Os Estados Unidos juntaram uma armada gigantesca ali na região do Golfo Persa para realizar esses ataques no Irã. Ninguém sabe ainda quais serão as consequências completas. Há notícias de que a guarda iraniana está fechando o Estreito de Hormuz. Ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, qualquer pessoa com mínimo de inteligência e clareza moral percebe que o que os Estados Unidos fizeram foi a coisa certa. É o que deveria ter sido feito contra a Alemanha nazista em 1936, 1937. E o mundo não teria mergulhado na Segunda Guerra Mundial. Imagina você esperar que os ayatolás, assassinos, fanáticos da pior espécie, desenvolvam armas nucleares. Eles já têm mísseis capazes de levar essas armas à Europa. A Europa já está no raio de alcance dos mísseis iranianos. Quanto tempo mais para esses mísseis chegarem nos Estados Unidos? Então, você fica pensando, não é possível que chegue ao poder máximo em um país pessoas que não conseguem entender isso. Pessoas que acham que a melhor coisa a dizer é que não, eles têm que se entender por vias diplomáticas. É como o Dávila disse, a declaração de von Clausewitz, a guerra é a continuação da política por outros meios. É isso que está acontecendo. Então, essa posição do governo brasileiro, uma posição completamente incompreensível para nós que estamos aqui. Mas eu tenho certeza, Candidato, que para quem está no círculo íntimo do poder, isso aí deve ter uma justificativa maravilhosa. Pois é, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui pelas demais plataformas, trazendo as informações de momento, a análise com os nossos comentaristas. O Mota mencionou o Estreito de Hormuz, o Irã, inclusive, fez uma declaração dizendo que o Estreito de Hormuz está fechado e que irá incendiar os navios que tentarem passar
pelo canal. Deixa eu só passar para o Bruno Musa. Estreito de Hormuz é um local fundamental para o escoamento do petróleo ali na região, né, Musa? Inclusive, o fechamento poderá trazer consequências ainda não calculadas para o mercado mundial de petróleo, né? O que a gente pode esperar? Uma coisa é certa, elevação no preço do barril, não? Pois eu peguei todos os detalhes e fiz um vídeo que está hoje lá no meu canal, na verdade, do YouTube. O que você falou de esperar o preço alta, na verdade, já está acontecendo, né? Hoje a gente vê o barril do petróleo subindo 8%, o Brent tocando quase de volta $80, fazia um bom tempo que não tocava isso, estou olhando aqui para baixo, estou pegando o gráfico dele, ele voltou a preços que a gente não via há um tempo. Isso significa que, para aqueles que acham que de repente o petróleo é algo muito distante, pense que o petróleo ele afeta o preço da gasolina e dos derivados, gasolina, diesel, querosene, que afeta aviação, que afeta transporte terrestre, portanto afeta fretes, o preço dos produtos e serviço. Né? Sobe a gasolina, vai subir de serviço como qualquer tipo de transporte ou qualquer produto que chega na sua casa, ou tudo vai petróleo, basicamente, né? Ou seja, nós vemos um preço que afeta diretamente o preço no mundo como um todo. Agora, o interessante de conhecer isso é que quando você pega lá o Estreito de Hormuz, que ele é uma região que tem, acho que 33 quilômetros, se não me engano, ali de extensão, e ele passa ali entre a região que deixa os principais países envolvidos e é uma rota de fuga entre aspas, né, de petróleo que sai dos principais produtores do mundo e passa por lá 20% do petróleo consumido no mundo. E o petróleo exportado no mundo, 4 entre 5 barris passa pelo Estreito de Hormuz, em que o Irã fechou, ou melhor, os principais relatos mostram que ele fechou. E a questão é quanto tempo ele pode permanecer fechado, se de fato está completamente fechado. Veja, a demanda de petróleo mundial por dia no mundo são 100 milhões de barris de petróleo, mais ou menos. Tá? O que nós estamos falando é que 20% desses 100 milhões passa pelo Estreito de Hormuz. E 20% também do que é produzido de gás natural, liquefeito e consumido no mundo passa por lá. Consequentemente, o Catar é o maior fornecedor de gás natural e ele fechou uma das principais geradoras de gás por lá. Então, o que nós vimos hoje, por exemplo, o preço do índice futuro do gás na Europa subiu 50% hoje. É impressionante. Então, se isso continua fechado ou fique fechado durante um bom tempo, realmente o abastecimento se mostra comprometido. E um ponto importante, 83%, tanto do petróleo como do gás, que passa pelo Estreito de Hormuz, tem direção à Ásia. Então, os países asiáticos tendem a sofrer mais, mas, consequentemente, como é uma commodity dolarizada, a gente sente isso no mundo todo. Mas tem um ponto rapidamente importante. A venda do petróleo é a principal receita do Irã. Então, se ele fecha, ele também compromete a sua própria economia. Como é que fica tudo isso? Então, a situação ela é bastante complexa. Eu vou receber a rede Jovem Pan nesse momento. Agora sim, todos conectados em Os Pingos nos Is, nossos comentaristas fazendo uma porção de análise sobre os vários aspectos, os muitos aspectos que envolvem o conflito no Oriente Médio e de que maneira é possível conectar esse conflito à ação dos Estados Unidos em conjunto com Israel no Irã, com o governo brasileiro, com os posicionamentos do governo brasileiro. Agora, Dávila, tem uma outra questão, eu queria que você refletisse sobre a participação de outros países. Enfim, os ataques iranianos chegaram a alcançar vários países, né? Não se trata apenas de um ataque de Israel para o Irã e uma resposta do Irã para o território israelense. Se a gente for contabilizar ataques a drones, mísseis, bombardeios ou estilhaços que tenham caído em um país ou em outro, a gente está falando, além de Irã e Israel, Bahrein, Iraque, Jordânia, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Líbano e Chipre. Enfim, a gente está falando de participação em maior ou menor escala de 12 países, né? E aí sempre há uma preocupação, será que todos revidariam? Ou, na verdade, eles transferem essa responsabilidade, por exemplo, para os Estados Unidos? Porque o ataque do Irã é sob a justificativa de que esses países teriam algum alinhamento com os Estados Unidos. Dá para a gente projetar uma guerra regional? O que a gente pode esperar, Dávila?
Bom, primeiramente, este é o melhor jeito para você criar novos inimigos. O Catar, por exemplo, era um país que atuava como esse mediador no Oriente Médio, sempre um espaço para a conversa diplomática, inclusive com o Irã. Então, quando você ataca o país, você está mediando, você está transformando em inimigo um dos poucos mediadores nessa conversa do Oriente Médio. E, como você bem disse, já bombardeou praticamente todos os países do Golfo. E isso vai aumentar a tensão e a resistência desses países ao Irã. O segundo ponto, o Estreito de Hormuz, o Musa já trouxe uma boa análise aí do que acontece com toda essa exportação de petróleo e gás que passa por lá, mas tem algo mais grave e que é por isso que eu acredito que o Irã não vai fechar o Estreito de Hormuz. Hoje, Canhato, 30 milhões de toneladas de alimentos passam pelo Estreito de Hormuz. E dessas 30, 14 milhões vão para o Irã. Ou seja, se fechar o Estreito de Hormuz, o governo iraniano vai colocar em risco ou vai colocar o seu povo com fome, porque não vai passar 14 milhões de toneladas de alimento por lá. Uma das coisas pela qual a insatisfação popular com a teocracia iraniana cresceu tanto nos últimos anos foi justamente por causa da inflação do preço de alimento. A moeda no Irã cada dia é mais desvalorizada, o povo compra cada vez menos com o dinheiro. Imagina se você fecha o Estreito de Hormuz, um país que exporta quase metade do alimento que passa por lá. Então, as opções do Irã não são muitas. Ele pode escalar a guerra, bombardeando poços de petróleo e gás desses países do Golfo, para que esses países, uma vez bombardeados, forçassem ou pressionassem os Estados Unidos a uma rápida negociação de paz com o Irã. Isso vai se tornando cada vez mais improvável. Por quê? Porque, no fundo, todos eles compartilham do desejo norte-americano de destruir as instalações nucleares e a capacidade do Irã retalhar com mísseis. Isto gera enorme insegurança no Oriente Médio. Portanto, esses países não têm nenhum interesse em finalizar rapidamente e deixar os vestígios dessa organização militar, não só na fabricação de mísseis, como da bomba atômica. Aliás, o Trump falou uma inverdade lá atrás, falou que tinha destruído completamente a capacidade do Irã promover ou produzir bomba atômica. Isso não é verdade, tanto que não é verdade que agora o B-52 está de volta para continuar o serviço que não foi terminado antes. Então, não pode deixar o Irã com nenhuma capacidade de voltar a trabalhar no plano de enriquecimento de urânio, fabricar bomba atômica e lançar míssil. Enquanto esses dois objetivos não forem plenamente atingidos, eu tenho certeza que os países do Oriente Médio estarão unidos com os Estados Unidos e Israel.